Hey galera, fala aí, aqui é o Lucky, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom rapaziada, no vídeo de hoje vamos corrigir aí o último episódio do Ben 10 Reboot, tá? O Ben 10 Alien Extinction. Então já vai deixando seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e bora pro vídeo. Bom pessoal, todos aqui devem se lembrar do hype gigantesco que foi para o lançamento de Alien Extinction. O tanto de especulação e teorias. No final, a gente sabe que o resultado foi legal, mas não era nada perto do que a gente esperava. Então, no vídeo de hoje, vamos explorar como as coisas seriam diferentes se os builds alternativos de Alien Extinction realmente fossem a versão Prime, e mantendo inclusive o traço de suas respectivas séries. Então, bora lá. Bom, rapaziada, para começar, temos que teorizar como os 4 builds seriam a mesma pessoa no mesmo lugar. Bem, para isso acontecer, é meio óbvio que precisaríamos de uma viagem temporal. Aliás, a não existência de viagens temporais em Alien Extinction é um dos principais motivos pelo qual dizemos que os builds alternativos não são a versão Prime. Voltando ao assunto do vídeo, acabamos de estabelecer que nessa versão alternativa de Alien Extinction existe viagem temporal. Sabemos que Ben 10 existe vários tipos de viagem temporal. Algumas viagens temporais sempre aconteceram, como o build sem relógio redirecionando o Omnitrix para o build Prime. Outras viagens temporais parecem mudar o rumo natural da linha do tempo, como a viagem do Ben de 10 anos para o futuro do Ben 10.000 na série clássica, fazendo com que ele entregue o bolo ao Vomax, e consequentemente alterando a linha do tempo. Essas viagens do tempo múltiplas de Alien Extinction presumivelmente seria do tipo sempre aconteceram, ou seja, não criam ramificações na linha temporal. Isso é por um motivo muito simples. Se há ramificações na linha temporal, a partir das viagens temporais dos Ben Primes de diferentes idades, então tem uma linha do tempo em que eles vieram para combater um Alien X maligno. A outra que o curso natural é mantido. Dessa forma, seria muito fácil para o Alien X simplesmente mudar para a linha temporal ramificada em que os Ben Prime não apareceram, e continuar seu plano a partir dali. E caso os Ben Primes o seguissem, outra linha temporal seria criada, e o processo continuaria infinito, ou até o Alien X bloquear a viagem entre linhas do tempo. Alguns podem inclusive dizer que não há necessidade de viagem temporal para ter os vários Bans de Alien Extinction, já que se trata de uma dimensão diferente. Mas mesmo que alinhássemos o fluxo temporal da dimensão do reboot com um período qualquer da dimensão do Prime, isso no mínimo significaria que os outros períodos da dimensão Prime estariam não alinhados com o tempo no reboot, o que necessariamente implica viagem temporal. Agora vamos teorizar de que maneira o traço seria mantido. Sabemos que, usualmente, o traço parece ser alterado por todo o espaço-tempo de uma vez só pelos Sapiens Celestiais. Então, Bans de outros universos, como o Ben 23, também terão o traço de Omniverse, assim como o Ben de 11 anos tem o traço de Omniverse, mesmo estando cronologicamente entre Ben 10 original e Ben 10 Força Alienígena, duas séries que originalmente não possuem o traço de Omniverse. O ponto é, quando os Sapiens Celestiais mudam o traço, eles mudam para trás também. Isso significa que o Ben de 10 anos lá da série clássica, não canônica atual, não tem um traço da série clássica. Ele tem um traço de Omniverse. É assim que as coisas teriam de funcionar. Então como então os 4 Bans de diferentes períodos no tempo apareceriam com um traço diferente, se a mudança é retroativa? E é aí que precisamos viajar um pouquinho, porque as possibilidades são vastas. A primeira possibilidade é que talvez quando os Sapiens Celestiais mudam os traços retroativamente, a versão da realidade com o traço anterior não é 100% deletada, mas sim jogada numa lata de lixo dimensional, onde fica em um estado de pausa. Dessa forma, tudo o que precisaria acontecer é esses traços antigos serem recuperados por uma grande força cósmica para o confronto contra o Alien X maligno. É possível também que os Ben Prime tenham sido trazidos por acidente, pelo Ben 10.000 maligno que controla o Alien X, e que nesse processo acidental seus traços tenham sido alterados temporariamente para a batalha contra o Alien X. É possível também que ambas as teorias estejam corretas. Nesse caso, o Alien X traz os Bans por acidente, ou interfere com os Ben Prime de alguma forma com seus poderes, e no processo sua interferência resgata os traços rejeitados da lata de lixo dimensional que mencionamos anteriormente de volta para os Bans. Como os traços são retroativos, então não existe um traço do Ben de WAF, o que significa que a gente só deu sorte de por acaso os traços certos caírem nos Bans de idade correta. E no entanto, uma possibilidade pequena de que os Sapiens Celestiais saibam qual série teve cada Ben e cada traço
fazendo uma associação entre a idade do Ben e seu traço pelo programa de televisão. Mas isso implicaria que os Sapiens Celestiais já têm naturalmente uma percepção de quebra de quarta parede inata considerável, já que eles precisariam estar cientes de que seu multiverso é um programa de televisão para isso estar em suas mentes, o que é algo que nunca foi mostrado. Outra coisa importante para análise é determinar se os personagens são cientes ou não das diferenças de traço. Geralmente, em programas animados, traços divergentes não são notados pelos personagens. No entanto, no multiverso Ben 10 isso é aparentemente possível, uma vez que o Chad Smoot conseguiu demonstrar a alteração de traço do Azimuth ao longo das séries no Tribunal Multiversal. Caso esse seja de fato o caso, a diferença de altura entre o Ben de 16 anos de Supremacia Alienígena e o Ben de 16 anos de Omniverse viria a se tornar inclusive motivo de piada, já que isso significaria que o Ben de Omniverse diminuiu graças à mudança de traço. Várias interações são possíveis a partir de um encontro nessas condições. Uma delas é a surpresa, ou até mesmo o choque causados pelas mudanças retroativas. Para melhor exemplificar, imagine que o Ben de Omniverse se transforma no gigante. Para ele, o gigante sempre teve 4 olhos, porque os Sapiens Celestiais alteraram retroativamente a existência entre o AF e o Omniverse. Caso um dos Bens de UAF pergunte se o gigante ganha 2 olhos extras na medida que ele cresce, o Ben de Omniverse responderia que não, porque, como dito antes, o gigante sempre foi assim para ele, assim como para os Bens de UAF, o gigante nunca teve 2 olhos extras. Isso basicamente significa que, apesar de serem todas as versões Prime, o simples fato de que houve mudanças retroativas já significa que eles tecnicamente não são a mesma pessoa, já que suas realidades são diferentes. Se formos levar isso ao pé da letra, em última instância, cada série de Ben 10, com exceção da transição entre Força Alienígena e Supremacia Alienígena, apresenta uma pessoa diferente, mas isso é algo relativamente pedante de se pensar. Outra coisa a se notar é o fato da perda do feedback ser motivo de grande tristeza e até um trauma para o Ben de 11 anos de Omniverse, mas os Bens de UAF nem mesmo o mencionam. De fora do universo fictício, sabemos que a razão para isso é que o feedback não tinha sido inventado ainda na época, mas se vamos justificar isso com uma lógica dentro do multiverso de Ben 10, podemos criar algumas teorias. A razão para essa mudança de postura provavelmente não foi o amadurecimento do próprio Ben, já que em Omniverse ele ainda está mais velho que em UAF, mas possui o trauma do feedback. Isso significa que a existência do feedback, ou no mínimo o Ben dar grande importância para ele, pode ter sido uma mudança retroativa dos Sapiens Celestiais, para além do traço. Caso estejamos lidando com a primeira opção, a missão do feedback por parte do Ben de Omniverse pode ser motivo de estranheza para os outros Bens, talvez até mesmo fazendo-nos perceber que há algo de diferente entre eles, apesar de a princípio serem a mesma coisa. Caso o feedback exista para os Bens de UAF, é bem possível que estes no mínimo não deem a mesma importância para esse alien do que o Ben de Omniverse, o que também poderia gerar estranheza, mas num grau menor. Se o mínimo de interesse na forma condutoide existir nos Bens de UAF, eles podem questionar ao Ben de Omniverse sobre se algo muda em relação ao estado do feedback. A partir daí, poderíamos ter um momento do Ben de Omniverse querendo guardar segredo, ou até mesmo constrangido por receber uma pergunta que ele talvez não possa revelar para não prejudicar o fluxo do tempo. Isso seria semelhante à Vomax do reboot tentando se esquivar do tema dos encanadores na versão de Alien Extinction que foi transmitida na Cartoon Network. Agora, indo um pouco além, podemos extrapolar que, se Alien Extinction conta com os Bens Prime, cada um no seu traço de origem, possivelmente o orçamento do episódio teria sido bem maior. Sendo assim, poderíamos ter cenas de luta mais intensas, talvez até mesmo um Supremo completamente novo por parte do Ben de Supremacia. Além disso, como estamos falando dos Bens Primes interagindo com o Ben no reboot, isso significa que eles estariam no mesmo multiverso. Sendo assim, faria sentido uma presença ilustre do Professor Paradoxo para auxiliar o Maximilian e a equipe de Tennyson em sua colisão contra o Alien X maligno. Se estamos lidando com o Professor Paradoxo, na equipe Tennyson, então provavelmente o nível do poder do episódio seria bem maior. Não estamos mais falando de blocos e chama. Agora, a situação é realmente séria. E para contrabalancear isso, poderemos ter cenas do Bélicos e Serena interagindo com o Ben-10 maligno. Isso não só abriria portas para o nível de poder do Alien X aumentar ao longo do especial, na medida que ele fica mais desesperado, como também possibilitaria que a Man of Action explicasse o motivo do porquê o Alien X não simplesmente deletasse seus inimigos, só deixando seus Omnitrix de lembranças para serem coletados. Talvez um desentendimento no debate possa ter ocorrido. Talvez as personalidades do Alien X não tenham julgado o Ben maligno 100% digno de usar o poder absoluto do Alien, concedendo apenas alguns poderes considerados suficientes para derrotar os heróis. Agora, se estamos realmente falando das versões da série clássica, podemos fazer um segundo ramo de análise.
E se o próprio vilão fosse a versão clássica? Para isso, podemos imaginar duas linhas básicas. A primeira é a possibilidade dele ser o Ben 10.000 da série original ou de Omniverse. Ambos são bem parecidos. Então, mesmo se você considerar que as linhas do tempo são diferentes, a linha de análise é a mesma. Se esse for o caso, ele poderia estar na sua fase sombria, que é pouco explorada, mas teoricamente se passaria desde meados de sua adolescência até seu encontro com Ben Prime de 10 anos. Entre os motivos para o início de sua carreira como vilão, podemos imaginar que talvez o evento é descrito como definidor e marco em sua vida aos 15 anos tenha algum envolvimento. É possível que algum vilão, talvez o Vilgax, tenha matado alguém muito importante para ele, e isso fez enlouquecer. Caso esse orçamento maior causasse mudanças significativas no roteiro, ao ponto de alterar a motivação do vilão principal, poderíamos ir além e imaginar que talvez esse Ben 10.000 maligno quisesse usar os poderes do Alien X para eliminar o mal no multiverso. Mas para isso, ele pretende acabar com o livre-arbítrio, e por isso entra em conflito com os heróis. Isso geraria paralelos bem óbvios com o episódio O Inimigo Supremo Parte 2, em que o Ben de 16 anos possui a Ascalon, uma espada com capacidades incríveis, imbuída com o poder de um ser que altera a própria realidade, e tem a escolha de acabar com o mal no mundo, acatando uma sugestão do próprio Vilgax ou não. Como esse Ben 10.000 já não é o Prime desde que o Ben de 10 anos encontrou ele, então não podemos garantir que ele já passou por situação parecida antes. Mas se o próprio Ben Prime já chegou perto de fazer algo do tipo, quem garante que o Ben 10.000 alternativo numa fase sombria de sua visão não faria algo pior? A segunda possibilidade é a do Ben Supremo, e não um Ben 10.000 comum, ser o Ben maligno por trás do Alien X. Nesse caso, ele estaria na forma Sap Celestial, ao invés de simplesmente ganhar os poderes dos aliens sem se transformar, por algum defeito do seu Super Omnitrix. Defeito este que poderia ter levado sua sanidade ou humanidade junto, tornando-o um vilão. A razão de fora do universo de Ben 10 para a escolha desse Ben do futuro em específico é simples, ele é extremamente impopular, então poderia até mesmo ter um trocadilho ou piada referenciando o fato da maioria dos fãs não gostarem dele, como se isso fosse o motivo dele ter se tornado vilão. Por fim, se estamos realmente lidando com um especial de roteiro cinematográfico e orçamento corporativo, talvez o Alien X maligno pudesse recrutar vários vilões do Ben para ajudá-los em sua conquista dimensional, numa verdadeira homenagem aos 10 negativos. Teríamos batalhas épicas entre os Bens das 5 séries e os antagonistas já estabelecidos da franquia. Esse conflito poderia até mesmo referenciar o episódio E Então Não Havia Mais Ninguém lá da época de Omniverse, trazendo de volta os Bens malvados do clássico. Se vamos sonhar, poderíamos até mesmo imaginar um filme de 2 horas com estreia nos cinemas. Nesse mundo ideal, basicamente, essa seria a investida final da Cartoon Network no reboot, uma tentativa de fazer a série fazer sucesso trazendo as estrelas do passado, uma batalha digna daquilo que os fãs mereciam. Algo que também é interessante de se imaginar é a possibilidade de Alien Extinction alternativo ter algum easter egg, spoiler ou referência de alguma futura série de Ben 10. Atualmente, sabemos que a situação de Ben 10 é complicada e talvez não haja nada em produção, mas se nessa versão alternativa de Alien Extinction, a Cartoon Network esteve disposta a colocar uma quantidade absurda de dinheiro e apostar todas as fichas em Ben 10. Talvez a própria série do nosso querido garoto de relógio já tivesse sido aprovada no momento em que Alien Extinction estivesse em produção. Mas então, o que você achou dessa versão alternativa de Alien Extinction? Achou ela melhor ou pior que a versão que ganhamos como especial da Cartoon Network? Que aliens vocês gostariam de ver caso o especial tivesse um orçamento maior? Vocês gostariam que o vilão fosse o Ben 10.000 do clássico numa fase sombria de sua vida? Acha que poderia até mesmo ter uma cena na vibe Portais dos Vingadores Ultimato? Isso seria bem legal. Bom, rapaziada, então finalizando esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal e também comente aí, tá, pessoal, suas opiniões aí sobre essa versão alternativa de Ben 10 Alien Extinction. Então é isso, muito obrigado por assistir o vídeo e fui! Pra você mostrar toda a sua força, você vai precisar. no final do dia salva todas as pessoas. Se algo veio do céu para te transformar. Nós mal nos conhecemos, mas você parece comigo. E o mal desse planeta Deixa heróis unidos, Rex, bem, juntos por um objetivo. eu acho que me enganei sobre você.